Oi, pessoal, como vocês estão? Eu sou a Jéssica, para quem ainda não me conhece. Bem-vindos ao meu canal. Estou aqui para gravar mais um vídeo depois de um longo tempo. E quero convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal. Hoje eu vou falar sobre o que não te contam no Instagram sobre maternidade na primeira infância. Eu vou falar um pouquinho por que eu decidi gravar esse vídeo e falar um pouco também dos aspectos mais maternos. Então, esse vídeo é para você que quer saber como que é ser mãe na primeira infância, tá? Se você quer saber sobre como que é a primeira infância da criança na prática, no dia a dia, deixa aqui nos comentários, quem sabe eu gravo um outro vídeo posteriormente, mas esse não é o foco do vídeo de hoje, tá? O foco realmente é maternidade. Nós estamos na semana aí que antecede o Dia das Mães e eu quero conversar com vocês, ter uma conversa aqui breve, porém sincera, tá? Bom, primeira coisa, depois que a gente se torna mãe, muita coisa muda, né? A gente passa a olhar mais para os filhos. E só que a gente continua sendo gente, né? A gente continua precisando cuidar da saúde, a gente ainda tem questões da casa, questões de trabalhos, para quem trabalha fora, para quem não trabalha fora. A casa é sim uma grande responsabilidade, e para quem tem filhos pequenos que ficam em casa também é uma responsabilidade a mais. Então, são muitas mudanças, né? No que diz respeito à saúde, para mim mudou muito a questão do tempo, né, que eu me dedicava a cuidar da minha saúde. Mais especificamente aí na fase que a minha filha está, né, ela vai completar 3 anos, é uma fase em que a criança ela tá ainda construindo seu sistema imunológico. E isso afeta a mãe, porque nós como mães a gente precisa trocar fralda, a gente precisa trocar a criança, então a gente está muito em contato com tudo que ela tá ali, né, tendo contato pela primeira vez, então bactérias, né. Se a criança frequenta creche, então ainda é um pouquinho mais complicado, porque a criança está tendo mais contato com mais vírus, mais bactérias, ela tá bem exposta. Então, para mim, no quesito de saúde, foi mais difícil, né, no começo. Além, claro, dos primeiros meses que a gente passa a noite sem dormir, tem que, né, amamentar com muita frequência, eu já falei disso aqui no canal um tempo atrás, tem essa questão da imunidade, que para mim foi muito afetada, né? Então, eu tive vários quadros de virose, resfriados, enfim, várias vezes no hospital por causa disso, em casa. E aí também tem o cuidado com a criança. E a gente acaba precisando muito de rede de apoio, de pedir comida, porque não dá pra gente, né, às vezes doente de cama, resfriado, né, e cuidando da criança. Então a gente tem que delegar um pouco aí a responsabilidade. Pra mim, essa parte pegou bastante no comecinho ali até 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio pra cá, eu não tive tantas viroses mais, mas assim, eu sinto que mudou a minha imunidade e hoje eu tenho que tomar suplementos, investir mais até por conta da minha idade, né? Então, uma idade já quase aos 40, né? A gente já tem a saúde um pouco comprometida, então a gente precisa reforçar aí com suplementos, né? Vitamina C, enfim, outras vitaminas, vitamina D, vitamina B, então a B12, né? Tive que fazer exames para ver como que tava e suplementar. Então, isso para mim foi algo que mudou bastante aí nesse período de primeira infância. No sentido emocional, gente, lógico que mexe, né? A gente tinha antes de ter filho, a gente vai para onde quer, às vezes mesmo, né, para quem é casado, quem é solteira, né, sai sem dar muito assim, ter muito compromisso, e isso depois que a gente se torna mãe muda bastante. Então, é claro que eu procuro focar hoje em desfrutar, né, do tempo com a minha filha quando possível, mas eu sinto muita falta de sair. Eu sempre gostei muito de viajar, então as viagens hoje são bem planejadas, com muita antecedência, e aí envolve todo o cuidado, né, de você ter uma cadeirinha,
a cadeirinha ser segura, adequada para criança, são recursos que a gente tem que adquirir, né? Também precisa ver se os lugares que vai aceita crianças, se tem trocador, enfim, se tem um ambiente próprio ali para a criança também. Então, era uma coisa que quando eu não tinha filhos eu não considerava e hoje eu tenho que considerar. Então, as viagens acabam sendo mais espaçadas, né? E também muito mais restritas. Com, assim, no quesito emocional, acho que também, como eu falei aqui no início do vídeo, né, sobre redes sociais, né, principalmente o Instagram, mas tem outras redes sociais de conteúdos, principalmente de vídeos, né, que a gente vê hoje muito em alta, o TikTok e outras redes sociais. Como esses lugares, eles têm muitos vídeos curtos, até porque os criadores de conteúdos precisam para vender seus produtos, serviços, né, gerar engajamento aí para suas marcas. Infelizmente, esses conteúdos eles mostram apenas trechos da vida de mãe. E infelizmente, às vezes, conteúdos não muito positivos, né? Conteúdos que são muito pessimistas, muitas das vezes, colocando muito assim, muito mais responsabilidades em cima de uma mãe que já sabe disso, né? Que já sabe que tem muitas responsabilidades e que muitas vezes está ali porque precisa de conteúdos de apoio. Então, eu comecei a perceber, depois que eu me tornei mãe, que eu precisava aumentar o meu filtro, né? Principalmente com o Instagram. É uma rede social muito boa, eu uso ela para produzir conteúdos também, mas eu tomo muito mais cuidado hoje para consumir conteúdos, principalmente no que diz respeito à maternidade, até porque o Instagram sabe da minha situação e ele vai me entregar conteúdo sobre o assunto, e nem todos os assuntos são pertinentes, são positivos. Então, eu acho que aumentou mais essa questão de consciência, né? Se o conteúdo não é relevante, então não tem por que eu passar tantas horas consumindo esse tipo de conteúdo. Outra coisa que mudou também foi, assim, a rede de amizades e o contato. Porque muitos dos meus amigos, eles ainda não têm filhos. Então, eles não entendem o dia a dia de uma mãe, né? Não porque eles são pessoas ruins ou porque eles não queiram, mas porque eles também têm as responsabilidades deles, né? Eu tenho amigos que já são adultos, que têm mais de 30 anos, que trabalham fora, e que muitas das vezes eles têm programas, por exemplo, de final de semana diferentes, né? Querem sair, querem jantar num restaurante, não tem hora para voltar para casa, muitas vezes. Eu já fiz isso muitas vezes, né? De sair e voltar tarde da noite. Mas para quem tem criança pequena, isso é muito complicado, né? É muito difícil, né? Até as idas à igreja, por exemplo, né? Na minha igreja local, eu preciso priorizar programas de dia, porque à noite, às vezes, eu vou quando realmente não teve jeito de eu ir de manhã, né? Por algum motivo, algum compromisso. Mas eu tenho que priorizar de dia, porque a criança tem que dormir mais cedo à noite, tem a rotina do sono, né? Tem toda ali, a criança vai para a escola, já tem que arrumar a mochila da escola, né? Ver, olhar o caderno que a professora faz. Então, muda muito. Então, as agendas começam a mudar. E tem também, eu tenho amigos também, amigas, que elas já têm filhos adultos, que elas tiveram filhos muito cedo, né? Numa idade diferente da minha, e hoje os filhos já não precisam mais, assim, não dependem tanto deles. E para mim é um pouco frustrante, porque muitas vezes eles me passam programas para eu fazer que não dá para levar minha filha, que eu não consigo, que a minha rotina não acompanha mais. Então muda sim, e isso é um pouco desafiador. E assim, o que eu vou falar para vocês? Eu tenho sim procurado, além da minha rede de apoio, ter contato fazer novas amizades, né? Conversar com mulheres mais maduras, eu tenho até feito isso. Mas o que eu decidi priorizar esse ano, pra mim, foi o meu relacionamento com Deus. Eu percebi que muitas das minhas frustrações, depois que eu tive a minha filha, né? Que eu me tornei mãe, foi que eu estava depositando muito a minha confiança, as minhas expectativas em pessoas.
E como eu comecei a ficar frustrada por vários motivos que eu já falei aqui, redes sociais que não refletem a realidade, amizades que não têm agenda compatível com a minha, a questão de eu estar mais tempo doente do que das outras vezes. Então, tudo isso eu comecei a juntar, eu comecei a refletir no final do ano passado e eu cheguei à conclusão de que eu precisava confiar mais em Deus, eu precisava fazer mais amizade com Deus, né? Então, o que que eu decidi? Eu decidi que eu ia ler novamente a Bíblia em um ano, que é uma coisa que eu já fiz outros anos, né, no particular, mas dessa vez eu decidi que eu ia fazer e compartilhar com as pessoas. Porque eu sempre consumi muito conteúdo na internet, né, de pessoas que, ministros, pessoas que são dedicadas, né, à evangelização, à palavra de Deus. E é bom, é muito bom, né, para mim tem muito conteúdo produtivo. Mas eu entendi que eu também poderia compartilhar a partir da minha visão, do meu ponto de vista, né? E eu sei que cada história é única, então eu decidi compartilhar. Porque também eu comecei a perceber que existem pessoas ao meu redor que estão passando por momentos difíceis e eu nem sempre tenho uma palavra de apoio, porque eu também estou em situações delicadas. Mas, diante de tudo isso, eu creio que Deus tem uma palavra para mim, para você, para todos nós, todos os dias. Então, eu tenho um canal no WhatsApp, criei um canal no WhatsApp, e todo dia, sempre que eu faço o meu devocional, que eu medito na palavra, eu compartilho lá. Então, quero estender o convite hoje para você, que é mãe, que não é mãe, que pensa em ser mãe, não sei como você chegou nesse vídeo, mas eu vou deixar aqui o link na descrição, para que você possa também, né, fazer essa reflexão e pensar também, né, se você é mãe, não importa a idade, não importa se você é adolescente, se você é uma jovem adulta, se você é jovem, não importa, né? Sempre vai ter, sim, dificuldades, particularidades, desafios, né, do dia a dia com relação a tudo que eu falei aqui, saúde, mídias sociais com muita comparação, a questão das amizades que mudam, a questão de rotina. Então, tudo isso é um desafio, independentemente da idade. Então, eu quero dizer para você que você não está sozinha, que a minha história é diferente da sua, e talvez a minha história aqui seja apenas para que você possa refletir na sua também, né? Mudanças fazem parte da vida, a nossa vida muda. Quando antes de eu me tornar mãe, eu era uma pessoa muito sonhadora e pouco planejadora. E depois que eu me tornei mãe, eu tive que me forçar a ser mais planejadora, porque é muita mudança. E aí, para você ter calma, paz, ter uma vida melhor, você precisa planejar. Então, eu fiz isso, né? Hoje eu penso mais. E aí, eu comecei a entender também que não dá para fazer tudo, né? Não dá para fazer tudo e a gente precisa definir prioridades. Então, existe sim um lado positivo, sabe? Eu espero que você possa enxergar isso, independente do que você está vivendo, que você está passando, que você possa enxergar um lado bom, né? E tomar cuidado também com as comparações, né? Eu estou aqui no YouTube, gosto muito de sempre que tenho oportunidade estar aqui com vocês, mas eu sei que existe um desafio muito grande, que é você não olhar e falar assim, pensar, né? Mas isso não é para mim, mas eu não sou capaz, mas é tudo muito difícil. Não, eu quero que você encontre nessa mensagem um apoio para você seguir em frente e para você entender que, independente de você ser mãe, você é uma mulher, você é uma pessoa e você precisa de atenção, de cuidado, de carinho. Então procure isso, sabe? Procure estar perto de pessoas reais mesmo, pessoas próximas. Eu comecei a entender que eu precisava me reconectar com a minha família, que há muitos anos, por conta de, né, sair muito, sair com amigos e tal, eu não estava mais tendo muito contato com esses familiares. E aí, né, como automaticamente, né, a gente que é mãe de criança pequena, faz muito evento com criança, eu comecei a aproveitar esses momentos para estreitar os meus laços familiares. E eu acredito que o propósito de Deus para nós é termos uma família e uma família forte, né? Então eu decidi que esse é o momento, é agora, com o que eu tenho, com os recursos que eu tenho, né? Aproveitar os familiares, aproveitar cada minuto com eles,
ressignificar também, porque em um momento da vida que eu passava muito tempo com eles, eu tinha uma percepção, mas todos eles mudaram. Todos eles, né, se tornaram adultos, hoje estão mais velhos, mais experientes. Também tem aquelas crianças que cresceram, os primos, né, que cresceram, e aí você fala, nossa, já é adolescente, e eu não sei nem como que é essa pessoa. Então, nos eventos familiares com criança pequena, a gente começa a ter ali, se reconectar, sabe? Aproveite esse tempo para se reconectar também com você e com pessoas que realmente vão te apoiar nessa jornada, sabe? E também, uma outra dica final que eu quero deixar aqui é assim, lidar com as frustrações faz parte. Frustrações fazem parte da vida. Muitas das vezes, quando a gente não tem filho, a gente nega que a gente está frustrado. E depois que eu me tornei mãe, por exemplo, eu comecei a encarar as minhas frustrações e entender que sim, que eu estou frustrada, eu estou decepcionada com relacionamentos que eu esperava que essas pessoas reagissem de uma forma comigo, e depois que eu me tornei mãe, mudou o comportamento. E, sabe, não focar nisso, não focar nas frustrações, focar nesse fortalecimento mesmo das relações que realmente importam, né? Que realmente importam para nós, que vai nos ajudar a sermos mães, mas que também vai nos ajudar a nos sentirmos cuidadas, amadas. É muito importante, tá bom? Quero que esse vídeo seja útil para você, espero que seja, mas que não seja aqui o lugar onde você vai se ater, que você possa também encontrar pessoas reais perto de você para estar com você neste momento. E que você possa aproveitar a primeira infância do seu filho, desfrutar e curtir com o pouco que você tem. Não se comparar, mas a tal mãe usa tantos brinquedos, sabe, tantas brincadeiras, faz tantas coisas, ama ficar em casa, ama. E talvez você, como eu, não é apaixonada pela sua casa. É apaixonada pelo tempo que passa nela. Mas com o pouco que você sabe, pouco que você tem, aproveite, desfrute esse momento e também celebre pessoas que estão ali tornando o dia a dia da sua filha ou do seu filho mais ricos e mais saudáveis, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Desculpa porque assim, não teve muito roteiro, foi um vídeo bem espontâneo, porque faz muito tempo que eu não gravava aqui pro canal. E se esse vídeo foi edificante para você, útil para você de alguma forma, curta esse vídeo e comente aqui abaixo se você é mãe, se você já foi mãe há um tempo, se você pensa em ser, o que você pensa sobre a primeira infância, como que é a realidade, se você já é mãe, qual era a sua expectativa e o que mudou, e se você não é, o que você pensa, quais são os seus medos, as suas preocupações, né? Você que gosta de tudo isso que eu falei pra você, de liberdade, não tem hora pra voltar, e de repente isso tá te impedindo de viver a maternidade e se permitir, né, ser mãe. Então, comenta aqui abaixo e compartilhe também o vídeo. Lembrando que eu vou deixar aqui na inscrição, aqui abaixo, para você o link do meu canal no WhatsApp. Lá eu estou com mais frequência esse ano, até porque é mais fácil para mim, é muito complicado ligar a câmera todo dia, né? É um desafio, a gente que é mulher, quer estar maquiada, quer estar bonita, quer estar bem, e comigo não é diferente, né? Então, no WhatsApp eu não preciso de tanto recurso, então ali eu tenho compartilhado esse propósito que Deus tem colocado no meu coração de me alimentar da palavra todos os dias e compartilhar com alguém que precisa de uma mensagem de fé e de esperança, tá bom? É isso. Se inscreva no canal também para o YouTube entender que esse conteúdo é útil para alguém. Então se inscreva aqui, tá? Meu canal é pequenininho ainda, mas vamos aqui construindo uma comunidade dia após dia, tá bom? Muito obrigada, que Deus te abençoe e até a próxima.